Salve, salve pessoal! Estamos aqui em mais um Terça Mental, esse especial do Dia das Mães. Nesse mês das mães a gente vai ter várias homenagens, tanto aqui no programa quanto no Instagram, enfim, acompanha a gente. Quero começar já agradecendo os nossos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria aqui, né? São pessoas da causa que ajudam a gente. O Colégio da Toca, a Clínica Estelar, a Isabela Magalhães, fonoaudióloga, Caixa Aberta, Estúdio de Ideias, 28 Presentes e a Cimeia Lourenço, nossa advogada. Bom, gente, estou muito feliz. Quem eu vou receber aqui são pessoas incríveis, amigas, mães, enfim, ativistas da causa, influenciadoras. A gente vai falar sobre esse universo da maternidade atípica. É a nossa primeira casa, a nossa mãe, né? É a nossa primeira morada, mas que é Porto Seguro para a vida inteira. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu estou aqui com a Camila, eu estou aqui com a Dani, mãe onça, e é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre essa maternidade atípica e ativa. Gente, obrigado, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Estou muito feliz, queria muito conversar com vocês, já faz um tempão, mas tudo no tempo de Deus a gente está aqui. Obrigado, gente. O prazer é todo meu. Teve vários contratempos para estar aqui, né? Tiago, era para estar aqui no mês de março, mês da mulher. Mas estamos aqui hoje para papear, né? Que seja leve e que leve um pouco da nossa sobrecarga, de tudo que a gente enfrenta no dia a dia como mãe atípica. Porque como mãe atípica, eu acho que é uma mãe dobrado, né? Porque eu sempre falo, nos lugares que eu vou, que a maternidade atípica, ela nunca sai do porpério. É verdade. Né? Então, ela permanece nessa constante alerta, né? Preocupação se a criança está comendo, se a criança não dorme, está abdicada do próprio sono. Então, é essa maternidade dobrada. Perfeito. Eu também agradeço bastante. Já era para a gente ter feito algo, mas eu estou sempre na correria. Mas é muito bom a gente falar, continuar falando. A gente já fala todo dia, na página, tá ali, na correria. E sempre bom a gente falar tanto da maternidade quanto da vivência, do autismo na criança e depois do autismo durante a vida. Então, muito obrigada. É isso. Gente, a Daniele Gaspar e a Camila Arantes, elas têm um papel muito importante, né, na cena da comunidade atípica e na cena da inclusão. Né? A Camila é influenciadora digital e é autista adulto. Então, ela vai falar também dessa questão da maternidade e de como ser mãe atípica, que é muito importante e muito interessante pra gente, né, abrir os nossos horizontes de informação. E a Daniela, ela é fundadora do Mãe Onça. Então, assim, já viu, né? É onça. Né? São mães aí que estão na luta e ela vai falar um pouquinho do movimento pra gente. Quero começar agora começando com a Camila. Fala pra gente como que é, né? Primeiro, quem é a Camila e como que é pra você esses dois universos, né? De ser mãe atípica, de ser uma mulher autista e também fazer disso um instrumento de ajudar e informar outras pessoas, que você faz muito bem, né? E usa as redes sociais de uma forma muito responsável, muito interessante. Então, conta pra gente um pouquinho disso. Então, meu nome é Camila Arantes, eu tenho 38 anos e eu tive o diagnóstico tardio, né, de autismo. Então, de 2002 para cá, 2002 foi onde eu tive a primeira avaliação, né, com diagnóstico de autismo e outras comorbidades. Aí eu tenho uma listinha de comorbidades. Uhum. E foi bem difícil, né, o diagnóstico por conta das altas habilidades, mas eu já cheguei meio preparada, né, sabendo que eu cheguei com os prejuízos em mãos. Então, o Instagram, eu já tinha, era o Instagram pessoal. E aí eu comecei a falar sobre e encontrar páginas que precisavam também falar sobre, porque eu via que as pessoas tinham dúvidas simples, que acabavam dúvidas que se transformavam em preconceito, se transformavam em informações desencontradas. Então, eu achei legal juntar e falar, e trocar ideia. Então, falar sobre como era ser, como foi a minha infância. E aí, eu tive o diagnóstico do Daniel, do meu filho, em 2002. Foi o primeiro diagnóstico, mesmo eu sabendo que eu já era autista. E aí, teve o diagnóstico dele, depois o meu. Depois veio do Danilo, que tinha 2 anos na época. E o último foi o da Duda, que hoje está com 15. Ela foi diagnosticada ano passado. E então, eu queria falar sobre tanto a minha vivência, né? A minha infância, a minha vida adulta,
como autista e também como estava sendo com eles. E como estava sendo ser mãe deles, autistas, eu sendo autista. Mas eu vim de uma família atípica, né? Aí atrás tem uma fila de não diagnosticados. Perfeito, né? verdade. Então, fazendo avaliação desde avô a tios, tias e mãe, todo mundo. Então, a gente sabe, né, que muitas pessoas ali atrás, de 1900 para cá, quantos não diagnosticados, né? Sempre quando alguém fala para mim, Camila, isso virou moda. Eu falo, sabe aquele teu tio que se trancava no quarto, que bebia muito, que às vezes tinha uma dificuldade muito grande de comunicação com a esposa, com os filhos? Aquela tua tia que tinha uma mania de lugares certos, que não conseguia ouvir muitos sons, que tinha dificuldade de socialização. Aquele teu primo. Falei, então, todas essas pessoas possivelmente não tinham diagnóstico de autismo. Perfeito. Então, não é moda. Toda família teve alguém neurodivergente ou alguém muito próximo. O que acontece é que nós temos hoje acesso a diagnóstico. Está longe de ser perfeito, né? Então, não é moda. É que a gente não quer olhar e quer falar, é o jeito dele, né? Não só esse tipo, tem tantos transtornos de personalidade que a gente passou a vida inteira. Fulano é assim, ciclano é assim. Não, gente, aquilo ali é um transtorno de personalidade, não é só o transtorno caráter. Então, as pessoas, elas querem colocar jeitinho brasileiro para coisas sérias que têm nome, que tem tratamento, que tem que ter, né, uma avaliação. Então, para mim, foi muito real e normal falar sobre, porque eu sempre busquei explicar. A vida inteira. Eu queria explicações e explicar. Sempre gostei de explicar. Então, como não falar sobre, né? Então, quando alguém olhava para mim... sempre foi brava. Tá, mas por que eu era brava, você sabe? Nossa, como você era chorona. Você ia tirar fotos e chorava. Mas você procurou entender o porquê? Não? Deixa eu te explicar. Então, foi isso. O Instagram serviu para essa explicação, tanto da minha vida pessoal quanto das crianças e os demais, porque muitas pessoas chegam, mas o meu priminho tá assim, meu irmão tá assim, minha filha tá assim. Vamos tentar ver. Fala com o teu médico. Às vezes eles não sabem nem como conversar. Verdade. E aí eu converso, falo, o que você vai perguntar pro teu médico? Um dia desse chegou uma mãe desesperada, filha dela na escola do Daniel, 5ª série talvez, e ela não sabe ler e escrever. E a menina, visivelmente, tem algum tipo de transtorno e a gente não pode, né, avaliar e diagnosticar. Mas ela ficou, eu não sei, levei num psiquiatra, ele falou que ela tinha ansiedade, aí eu tive que dar peraí. Na escola, a gente vai pedir um relatório da professora, você também vai fazer um relatório ali de prós e contras do que você está vendo de diferença, né? Do atraso de fala, de leitura, o que seja aprendizado. Você vai no neuropediatra, você vai pedir uma avaliação neuropsicológica e aí, após isso... Então, assim, ela ficou naquela... O primeiro psiquiatra falou que ela tinha só uma ansiedade e para ela tá tudo bem. Não. É aquela coisa, o coração da mãe sente, mas às vezes ela tem medo de perguntar, de questionar, de como as pessoas dizem lá fora. Você está procurando, né? Está procurando coisa, procurando assunto. Então, o Instagram me serve para isso. Hoje, eu, como mãe, mulher autista, tenho muitos prejuízos. São prejuízos diários, né? São dificuldades diárias. Mas eu acredito que a maternidade, ela... me fez me encontrar como pessoa. Até eu ser mãe, eu não me sentia útil no mundo. Não tinha utilidade alguma. Então, quando eu tive filhos, foi onde eu olhei e falei, eu sirvo para alguma coisa e agora eu sei o que eu não quero que eles passem. Então, é isso. Que perfeito, né? Você deu várias possibilidades, assim, da gente refletir, né? Com relação a essa questão dos diagnósticos não efetivados, né? Hoje, né, esse mês também, além de ser um mês muito especial, né? É o mês do trabalho, o mês do trabalhador e da trabalhadora, é o mês das mães.
é o mês também da luta antimanicomial, né? Que você falou aqui, né? Dessa questão da reclusão, das características. E também a gente teve na nossa história os manicômios, né? Que também era um instrumento de... não estava dentro do padrão da humanidade, então vai para os manicômios. É também o mês do aniversário do Mariano, do meu autista favorito. Né? Foi ontem. Lindo. Enfim, então... você traz uma visão muito, muito interessante pra gente, que faz a gente refletir. E sobre maternidade atípica também, né? A gente, quando se depara com as injustiças da vida, quando a gente se depara com os desafios, principalmente em várias outras formas, né? Seja na educação, na saúde. A gente fala muito da educação e saúde, porque é basicamente os nossos alicerces. Mas a gente vê a falta de acesso em tudo, né? E aí... existe esse gap, né? Existe esse momento, essa virada que algumas mães, alguns pais, no meu caso, algumas pessoas, autistas ou pessoas com deficiência, de uma forma geral, tomam essa iniciativa, né? De se juntar com outras pessoas, se juntar em movimentos. E eu queria falar como que surgiu o movimento Mãe Onça, como é a Daniele mãe, como tudo isso fez você se tornar uma pessoa referência e essa força para mais mulheres, mais mães. Então, o movimento Mãe Onça, ele nasceu dessa necessidade de lutar, né? A gente começou a se movimentar por conta de um descredenciamento de convênio, né? Eu tinha mudado toda a minha vida, saído do ABC e ido para o Alto Tietê, né, para poder conseguir essa terapia, e do nada houve o descredenciamento. Então a gente falou, não, a gente não pode aceitar isso, né? Vamos se unir, vamos na frente do fórum, vamos se manifestar. E nesse momento, quando chegou o dia da manifestação, a gente olhou que tinha mais pessoas simpatizantes, os trabalhadores da clínica, do que as mães. E assim, a gente acaba ouvindo alguns comentários. Tem mãe que quer ficar sentada esperando as coisas acontecer. E não era isso. Nesse dia mesmo, tinha muitas mães ali que foram a punho, levando as crianças tendo crise. E muitas mães que estavam, assim, numa crise de depressão muito grande. Uhum. E depois dessa manifestação, teve até uma mãe que falou que, assim, ela estava cansada de lutar. Cansada de ir nos lugares e as portas estar fechadas, então ela falou, eu prefiro ir embora desse mundo, e se eu for, eu levo meu filho, porque eu não vou deixar ele aqui para ficar sofrendo. Olha que grave. Aí eu falei, cara, a gente precisa mudar o foco. A gente precisa dar apoio para essas mulheres, a gente precisa estruturar elas psicologicamente, porque a mente estando sã, né? Que a gente não é, né? A gente diz assim, que todo dia a gente passa por algum enfrentamento dentro da nossa própria cabeça. Mas ter um pouco de estrutura para que elas consigam ter força para lutar, porque, infelizmente, você se torna mãe atípica, você se torna uma pessoa que precisa lutar todos os dias. Lutar dentro de casa com as crises do seu filho, porque você vai entender um novo mundo, lutar no SUS, lutar na escola, lutar no dia a dia numa fila de ônibus, quando você tem que entrar com seu filho na frente, alguém falar que você está usando o seu filho, que você está se fazendo de vítima, e entra no negócio do mercado de trabalho. Eu ouvi dentro do ônibus, gente, assim, tô rindo de nervoso. Duas mulheres conversando, tinha eu com a Catarina dentro do ônibus, com cordão, e tinha mais duas mães, porque era um caminho de terapia ali mesmo. E duas mulheres conversando e falando que as mães atípicas... Você já reparou que essas mães de autista são tudo gorda? Olha. Porque elas ficam em casa sem trabalhar, só comendo do dinheiro do governo. A fortuna. Nossa. Uma fortuna. A gente nem sabe o que faz com tanto de dinheiro. Isso. E eu peguei e falei assim, gente, eles acham que as mães se vitimizam, mas assim... Quem vai fazer isso? Às vezes eu acordo de manhã e falo assim, o que eu posso mudar dentro da minha realidade? Eu queria trabalhar, eu queria sair de manhã e voltar no fim do dia, encontrar minha filha e perguntar para ela como foi o dia, pegar lá na porta da escola. Mas não dá. Eu tenho que sair de uma cidade para outra para conseguir a escola para minha filha, porque onde ela estava não tinha professora auxiliar, ela não é verbal, né? Ela tem crises e ela não ia desenvolver. Eu tenho que ir para outra cidade para levá-la para fazer uma terapia. Ela é cardíaca também. Então, eu vou lá para São Paulo levar lá no Dante Pazana. Quem vai fazer isso? Quem? E dentro desse mundo atípico, as mães ainda, uma vai lá, faz bolo de pote, outra faz crochê, e aí ainda falam que a gente não trabalha. Em casa, a Catarina costumava dormir 8h30. Voltou à rotina de escola e tudo mais. Ela está indo dormir 10 horas da noite. Deu 10 horas da noite, aí que eu vou lá,
conseguir lavar uma louça que ela não deixou, porque dependendo do dia ela está se jogando no chão, ela vai se machucar, eu preciso dar atenção para ela. Então, não é vitimismo, ninguém queria viver essa situação. Né? Eu falo assim, é mentira quem fala que tem orgulho do autismo. É mentira, a gente tem orgulho de ser quem somos e dos nossos filhos, como pessoa. Mas o autismo, ele é pesado. Não adianta falar ele é leve. Né? Tem gente que vai lá e fala, olha, isso, meu filho é aqui. E se fala muito, não existe assim, dificuldades, não dá para falar assim, ó, o que eu passo é mais difícil que o seu. Porque é o que eu vivo, então o meu limite é aquilo que eu vivo, então é a base do que eu tenho, do que é sustentável. Mas... não dá para medir o que cada pessoa passa. Não tem uma proporção. Então, ninguém gostaria de escolher e falar assim, olha, eu quero ser mãe de um autista, eu quero viver do governo, eu quero usar o cartão. Inclusive, o cartão falam para a gente que é um benefício, você só utiliza se você estiver com a criança. Sim. Né? É outro perrengue que a mãe atípica passa. Muitas pegam a criança, levam para terapia e não voltam para casa. Uma, porque exigem que a criança fique a mãe fique na porta da terapia esperando. Ela não pode sair para sequer fazer uma consulta médica. Né? Então, não trabalhar é imposto para ela. Ela tem que estar sempre disponível. Segundo, que se a clínica libera para ela não precisar ficar ali na frente, ela precisa ir para casa. Então, é um dinheiro que demanda. Essa mãe não tem uma renda. Então, ela vai ficar como? Gastando dinheiro para ir e voltar de ônibus. E isso, às vezes, na porta da escola. Eu vejo isso na porta da escola da Catarina. Tem mãe que vai e passa o dia inteiro lá. Eu vou e fico o dia inteiro, da hora que ela entra, da hora que ela sai. Conseguir um bico não chega a ser um salário mínimo, que nem as pessoas falam, nossa, olha... Então, mas eu estou ali na porta da escola fazendo o que dá para me fazer. Então, a maternidade atípica, ela precisa ser olhada um pouco mais com carinho. Né? Tem mães que estão mais de 3 anos sem fazer um exame preventivo. Perfeito. E aí a gente correu atrás nas prefeituras, nas cidades, porque eu falo assim, o Mãe-Onça, ele é a regional. A cidade que abre espaço, a prefeitura que abre espaço, a gente entra. E não tem como falar de políticas públicas se você não entrar dentro do meio político. Sim. Não tem como, né? E a gente fez uma proposta do dia D, porque existe um dia D nas cidades, né? Legal. No mês de março tem o dia D da mulher, que fazem uma campanha. E as mulheres têm um dia só para as mulheres irem nos postos de saúde fazerem exames. Tá, e como que essa mãe vai? Como eu vou pegar o meu filho, a minha filha, vou entrar dentro do consultório ginecológico para fazer exame, colher Papai Nicolau com a criança ali se jogando. Não, vamos pensar, essa criança, vocês querem que essas mulheres se cuidem? E é necessário? Muda esse dia D, vamos ter um espaço nesse dia, vamos ter um lugar sensorial para a criança ficar enquanto a mãe vai. Então, a nossa luta é essa. O Mãe-Onça, ele veio dessa necessidade de acolher as mães para que, no momento que a gente precisasse lutar, essas mulheres estejam estruturadas, tanto psicológico como fisicamente, porque a mãe adoeceu. Não é todo pai como o Tiago, né? Graças a Deus, Tiago, eu estou indo em muitos lugares que eu estou vendo a participação dos pais e estou, assim, coração quentinho. Mas não é a realidade. A gente sabe que a maioria até vai embora de casa. Sim. Né? Então, a gente precisa que essa mulher esteja estruturada, porque se ela falhar, não tem com quem ela contar, não tem com quem essa criança ficar. Essa exclusividade, é bom até a gente falar disso e, parabéns até pela abordagem que vocês estão trazendo, porque justamente o Terça Mental é para isso, assim, para a gente criar uma cultura de conscientização. Então, se a gente não vai criar conscientização se a gente não falar de assuntos que muitas vezes não querem falar, né? Essa cultura de dizer, por exemplo, né, a mulher não trabalha, mesmo quando não está no mercado de trabalho, é algo que a gente tem que desmistificar mais o quanto antes. E não só a mulher, no caso, mas principalmente a mulher, né? O trabalho doméstico, a gente sabe que ele é extremamente exaustivo. E a mulher que trabalha fora, a gente tem que considerar, né, o trabalho dupla jornada, né? Então, assim, por isso que quando a gente fala de conscientização de uma forma geral, né, é justamente, né, no caso, né, do casal, para os pais também saber da sua responsabilidade, da sua participação, né, da sua função enquanto adulto, pais, né? A gente não está fazendo mais do que a nossa função. Se a gente come, a gente precisa cozinhar. Se a gente suja, a gente precisa lavar. É basicamente isso, tá, gente? Não precisa de muita receita. Mas a gente precisa, sim, falar disso, né? Dessa questão que aflige todos nós. E quando você fala do recorte social, é muito importante.
É muito importante a gente lembrar disso. Por exemplo, da questão da saúde da mulher. Né? É extremamente importante. A gente vai deixar aqui até já a cutucada aqui no Poder Público, a Mãe Onça. A gente quer levar esses projetos. Sim. Tem que falar sobre essa necessidade de promover a saúde atípica, né? No universo atípico, para a mãe. Né? Então, assim, é muito legal o que vocês fazem. É muito importante. Até porque, por exemplo, você falou, né? Tem 3 anos, as mães ficam ali na fila, não fazem um exame. E sobre o comentário mas a mãe... Gente, a partir do momento que a gente começa a viver em função deles para terapias, para tudo, para o cuidado, né? Que é 24 horas. Porque você dorme e o teu ouvido tá ali ligado. Se ela faz algum... sono, Exato, né? não é um sono. A gente não chega... E qual que é o nosso momento? A gente não tem um lazer. É a hora que a gente senta e come. É o prazer. É o prazer, é o único prazer que a gente prazer. vai... porque o banho demorado a gente não consegue mais. Danilo tem 5 anos. A gente não lava o cabelo Isso que eu falo, Danilo tem direito. 5 anos. Eu tô tomando banho, eu escuto o Danilo fazendo alguma coisa, eu abro a porta. Danilo, vem cá. Cadê meu banho? Às vezes eu tô com líquido shampoo no cabelo. Então, não é... mas você não tem por exemplo, não tem um apoio. O suporte, às vezes, não é tem que ser a voz da mãe. É a voz da mãe que vai resolver aquela situação. Você larga. Então, assim, quando você senta... Nem todas têm compulsão alimentar, não digo isso. Mas eu falo que... É uma grande maioria. É uma grande maioria, porque a gente tem uma necessidade de ter um prazer ali rápido do café com o pão... E o carboidrato acaba saciando a gente. Então, isso que ela falou tem muito a ver, sim. Mas não porque a gente está comendo dinheiro do governo, o governo não paga nem nosso pãozinho. Mas a gente não sente mais... A gente tem prazer do seu filho, tá bem, deles estarem prazer, com saúde. Mas o mulher... prazer individual. A gente não consegue mais se ver como uma mulher, um ser individual. Porque a gente está sempre ali ligado à maternidade atípica. Sabe? Sim. Então, quando a gente... É incrível, né? O cuidado que vocês estão tendo. E tudo isso é muito bom. Porque qual que é a mulher que vai ter tempo para ir no salão, fazer um cabelinho, para ir cuidar? A gente não tem tempo. Eu vim passando uma basezinha e um batom no Uber com o Daniel. Então, eu tava falando com uma amiga, ela tá indo representar o Mãe Onça hoje numa palestra no Instituto Federal em Suzano. Sim. E ela falou, não fiz as unhas. Eu falei, eu também não. Eu ia colar uma unha postiça. Mas eu falei assim, não... Falei, não vou correr, porque essa é a minha realidade. Eu vou estar montada, é uma realidade. Isso aqui, ó, é quase nunca. Por quê? Agora, ou eu uso brinco pequeno, ou eu uso assim só quando ela não tá. Porque se entrar em crise... E assim, eu acho linda a unha grande. Eu coloco uma postiça assim para sair, mas eu não consigo cuidar da Catarina com unha grande, porque eu já cheguei a machucar ela. Então... não faz parte da minha realidade. E ontem eu estava conversando com uma mãe que ela falou assim, eu estava andando na rua, passou uma mulher tão arrumada, cheirosa, unha feita, eu olhei para mim e eu quis chorar. A gente tem essa vontade de chorar. Porque você fala assim... Não é inveja, é que a gente olha e fala, e eu? Cadê? Isso. Ela falou assim, pensar que eu tô há 3 dias sem lavar o meu cabelo, porque eu entro no banho para tomar banho, e aí acontece alguma coisa, eu tenho que sair correndo do banho. Falei, já aconteceu comigo de sair, eu esperei minha filha dormir. Quem tem paz pra ir no banheiro fazer um xixi ou número 2? Não tem. A gente não tem mais. Eu já entrei no banho eu falei, eu quero tomar um banho de verdade. Eu esperei ela dormir, eu até cochilei, acordei 2 horas da manhã, falei, vou tomar um banho. Tô lá tomando banho, tudo. O que aconteceu? Começou a cair, começou ela a chorar. Eu desliguei o chuveiro e tive que deitar com ela com sabão na cabeça. Então... E o mais interessante é que assim, né? E a gente é exigido, no caso as mães é exigida, né? Até de uma forma funcional, ao quê? A cuidar dos filhos, a treinar eles irem no banheiro, a utilizar tomar banho de forma independente. Então a gente precisa estimular os nossos filhos a fazerem funções da qual a gente não faz, né? As mães precisam cuidar dos filhos para ir no banheiro, tomar banho, comer, ter a sua independência, a sua autonomia de algo que muitas vezes, né, a vida social tira delas. Olha que curioso isso, né? E uma outra coisa assim, até para romper aqui, né? O que a gente precisava discutir não era nem a questão, mãe, isso, o benefício, aquilo. Nossa, a gente está tão atrasado que a gente tinha que estar discutindo hoje, na nossa sociedade atual, que o benefício é muito pouco,
para a realidade que a gente tem, né? É muito pouco. Ainda mais nesse recorte de mãe solo, por exemplo, é extremamente... E é humilhante, né? É humilhante. Você dinheiro... tem que ir lá, você tem que... Praticamente, você tem que ser um morador de rua. Exato. Né? Não é nem o termo morador de rua, é uma pessoa... Miserabilidade, né? olha... É absurdo. feio, é uma palavra feia. Porque fala assim, não é porque você não quer ser... Mas fala, eu preciso mesmo, eu tenho crianças com uma deficiência que têm que ser amparadas pelo governo, mas eu tenho que me chamar de miserável para ter esse benefício. É feio, né? Não é legal. Sim, e outra coisa que agora, pegando a questão da paternidade, né? Que a gente deveria também estar debatendo, né? Nas esferas, né, nos congressos, enfim, é uma pensão especial, né? Porque, assim, abandonou, que já não é o certo, tem que ter uma sanção. Né? Então, a gente pensar na questão de uma pensão especial aí, justamente para o pai de uma criança com deficiência. Ou melhor, do genitor, que não pode ser chamado de pai, aquele que abandona, né? Mas, enfim, falando de cuidado, então eu já vou até adiantar para vocês que, assim, ó, os nossos patrocinadores, a Clínica Estelar, mandou para vocês, então, sabonetes, para vocês... A gente tá aqui tão falando de mãe, você vê o que a gente quer? A gente só quer um banho. E para você que tá assistindo aí, que comentou dessa mãe aí, então você vai ficar com inveja, porque aqui tem doce, tem chocolate, tem pão de mel, tá bom? Então vocês vão ficar com inveja das mães, aqui para vocês, tá? Obrigada. Realmente é um momento, que nem ela falou, é um momento prazeroso. Sim. Porque você não senta para assistir uma televisão, você não sai com ninguém para um barzinho. Se você levar a criança, você não fica sentado, você fica com ele. Então, é justamente isso. No final do dia, às vezes, você não está nem com fome. Mas você vai lá e come alguma coisa e... Come até de olho fechado, se arrepende, porque a mulher passa muito por isso. Sim. Né? Vem aquela culpa e você já vai dormir com preocupação e aquela coisa, poxa... Comi demais, não estava com fome, por que eu fui comer? Então, são tantas coisas que são colocadas em cima da mulher. Né? Eu digo, a mulher já é cobrada de estar dentro de um padrão. Né? Então, aí, quando você entra dentro da realidade da maternidade, que você não consegue chegar, nem fazer um cuidado básico, você se sente muito no chão. Dani, a gente tem tanta regra para seguir, não tem? A Dani tem muita regra com a tua filha, não tem? Eu tenho tanta regra com os meninos, rotina... Porque quando acontece, por exemplo, uma festa, alguma coisa que eu sei que não vai funcionar, eu tenho aquela regra que eu sei eu posso ou não. Então, a gente já vive numa vida tão regrada. E quando a gente precisa de pelo menos alguma coisinha, você fala, eu não vou seguir mais uma regra para isso. Não. É aquele momento eu preciso de um pedaço de pizza. Eu preciso. Mas, assim, dentro disso, a Mãe Onça também está tentando trabalhar. Eu estou tentando trabalhar isso comigo, porque, assim, eu... desenvolvi vários problemas, cardíaca, pressão alta. Eu quero viver para cuidar da minha filha. Então, a gente desenvolve também outros projetos, que tem um projeto nutricional, que não é voltado para a beleza, para o padrão. Né? Uma coisinha a mais da mulher se sentir melhor de ter perdido peso, mas é justamente focar nessa saúde. Então, são 2 carros-chefes, que é o atendimento psicológico para as mães, e esse atendimento nutricional também, voltado para elas. Ai, que bom. Perfeito. Eu acho que... Cuidado, né? Acho que esse é o pulo do gato para a gente falar de uma sociedade mais consciente, né? É justamente entender a sobrecarga, porque também, né, hoje a gente vive nesse momento de dizer, olha, as mães guerreiras, nenhuma mulher quer ser guerreira, gente. A gente tá aí, infelizmente, é uma guerra que a gente vive, mas ninguém quer estar em guerra. A gente quer paz, né? As mães não são guerreiras, pelo contrário, elas estão numa batalha que não deveriam estar, né? Estão justamente por conta da ineficiência do poder público, do abandono paterno, entre tantas outras coisas que sobrecarrega a maternidade e que a gente quer, não no futuro longo, mas no futuro próximo, né? Falar, né, de forma de passado. Mas, bom, agora, gente, a gente vai para um quadro que eu gosto muito, que é a memória, né? É o momento que nos toca, é um quadro até oferecido pelo Colégio da Toca, que é justamente a gente relembrar momentos, fatos, história, que vocês têm muita, né? Então, a gente vai separar aqui umas fotos de vocês para a gente ir vendo, discutindo e relembrando. Ó, essa primeira aqui é da Camila já. Vamos aí, comenta aí, Camila. Olha, eu escolhi essa foto, que são pessoas, assim, que eu tenho um carinho muito grande, né? A doutora Sandra. Doutora Sandra Souza, ela é mãe atípica, aí do lado tá o Rafa, e esposa de um autista, que é o Márcio, e ela é minha psicóloga, né? E minha amiga,
né? Eu digo assim, amiga, a gente fala, mas você não pode ser amigo virtual, mas enfim, a gente acabou tendo uma amizade. E a gente foi convidado, a dona Fátima Dequan convidou a gente para a estreia do filme do Marcos Mion. E a gente se encontrou pela primeira vez, né? E a Duda tá aí comigo, minha filha. Minha filha, ela é autista e tem altas habilidades, superdotação. E a gente se encontrou. Então, é um momento, assim, que para mim foi um marco de conhecer alguém que tá ali lutando comigo, cuidando, segurando minha barra quando eu preciso. E num evento muito legal, que, né, através do autismo, através das redes, a gente acabou fazendo amizades legais. Que é um filme também que foi muito legal, muito bonitinho. Teve bastante gente ali no dia da estreia aqui, de vários lugares do país. E foi um momento muito gostoso. Ah, que bacana. Não, é sempre importante. Eu acho que esses contatos, esses canais, essas pessoas que fazem a gente, né, ir pra frente, Sim. é o que a gente precisa estar junto. E o Marcos Mion, né? Que assim, a gente tá falando de paternidade, né? É extremamente, né, uma referência, é importante. Lógico, a gente sempre fala, né, mas ele é artista. Mas eu vou ser bem sincero, tem muitos artistas, inclusive, que têm filhos com deficiência. Ninguém sabe, tá? Então, assim, é uma imagem pública que ele... Né? Isso, muitos que abandonam. Então, assim, é uma figura pública que utiliza da sua consciência, da, né? da sua imagem para conscientizar. Então, acho que é extremamente válido, importantíssimo. Próxima. Opa, tem mais aí, essa turma aí. E essa trupe? Olha, aí foi quando eu olhei e falei, gente, sou mãe mesmo, né? Imagina, com 3. É porque quando eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, então, dos meus 12 até os meus 35 anos, eu trabalhei praticamente sem férias. Eu sempre trabalhei com público. E a Duda, quando ela nasceu, ela ficou com a minha mãe, creche, e eu trabalhando, né? Mesmo a gente tendo ali as nossas dificuldades, o Daniel também teve uma parte que foi creche e tal. E aí, da pandemia, eu parei de trabalhar. Quando eu tive o diagnóstico de todo mundo, praticamente. E essa foto eu olhei e falei, eita, agora a gente saiu os 3 juntos. E sabe quando você bateu? Eu falei, esse pessoal é meu. A tipicidade deles é minha. E a gente tem que tocar o barco ali. E é onde eu me vi mãe. Eu já estava separada, né? Me separei na gravidez do Danilo. E foi onde a gente tomou as rédeas ali, os 4 juntos. E de lá para cá a gente tá aí, segurando a bronca. Que legal, né? A família é um alicerce. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não tem configuração para ser família. Muitas pessoas falam, mas né, a família... Porque a gente tem essa ideia sem fazer propaganda aqui, né, mas do padrão Doriana, né? Então a gente tem essa ideia. Mas não. O Brasil, inclusive, é um dos países que a configuração de família é extremamente diferente, né? Então, assim, extremamente... E principalmente as crianças, viu? Saber que tem um porto seguro, né? Que tem a sua estrutura, a sua família. E a família, quando eu digo, pode ser a mãe e a filha, a mãe e o filho, né? A família de 2 pessoas. Né? A gente tem que saber que, né, existe esse lugar, esse conforto. Eu entrevistei aqui o William Borghetti, ele é neurocientista, ele sempre falou isso, né? Ele falou assim, o que me deixa bem é que hoje, com meus tantos anos, se eu precisar, eu falo, mãe, o pai, né, tenho minha família. A mãe dele foi minha professora. Que legal! A mãe, as tias também. E aí tem esse resgate, né, da família. Olha que legal, né? Então, é muito importante. Sim. Vamos seguir. Aí, ó. Nossa, essa foto é muito linda. Isso foi... Esse dia a gente... Eu tenho uma sobrinha de 2 anos. E nessa época, acho que ela estava com 1 aninho. E foi feito um ensaio. E aí todo mundo tirou foto com a Mariana. E tava ali os 4 sentados. E a moça tirou essa foto, né? O Danilo tava bravo, porque ele não gosta de tirar foto. O Dani tava no momento dele, tô forçando o sorriso, vai logo, tira foto. A Duda ainda tava mais tranquila. Eu tô com um sorriso de autista, porque eu não sorrio em fotos. Tem que me forçar muito a barra, por pavor. E também eu tenho dificuldade quando alguém tira foto de mim. Eu tenho que tirar a minha própria foto, porque aí eu tenho mais segurança. Então, foi aquela foto que eu olhei e falei, meu Deus, quanta gente atípica. A Duda ainda tá dando a segurada, o Danilo não fez questão de disfarçar. Eu tô segurando aquele sorriso forçado e o Daniel segurando ali, tipo, vai logo, vai logo. Então, é a minha realidade, sabe? E a gente tá bem. Tá tudo bem. Alguém pode olhar e falar, que fotinho estranho. Tanto que quando eu mostrei, né, para algumas
Ai, Camila, ficou estranha. Falei, não, tá ótima, ela tá maravilhosa. Nossa, É o um Danilo, retrato. Traduz. o Danilo podia estar com um rostinho, mas não, o rosto dele tá ótimo. E o Daniel tá forçando, tá ótimo, sabe? Porque somos nós. Sim. Uma certa vez, eu até falei com a Rê esses dias, né? Alguns anos atrás, um amigo, de uma forma inocente, não sabia também da minha questão neurodivergente, ele até brincou comigo, ele falou assim, você não sabe rir, não? Você não consegue rir? Eu já percebi isso, nas fotos eu olho pra você e parece que você não sabe rir, né? Parece que você tá treinando rir. E eu fiquei com isso na cabeça, mas muito tempo, muito tempo. Aí depois, até esse dia eu fiz um tweet, né? Eu falei assim, uma vez me falaram que eu não sabia rir e essa pessoa tinha razão. Porque, de fato, assim, não era espontâneo. Hoje é muito mais espontâneo, eu dou risada, etc e tal. Mas foi um treino. Foi um treino mesmo. A sua esposa, a Rê, falou pra mim, Dani, sorri nas fotos, tem um sorriso tão bonito. Falei, eu não consigo, Rê. Na hora que vai bater a foto... A gente não fica tenso? Isso. Inclusive, as fotos minhas de criança são aquele sorriso assim. Eu nem cheguei, eu era... Porque trava, né? Eu fico com o rosto muito tenso. Quem me vê na rua, Camila é brava, né? Tô sempre com o rosto fechado. E eu cresci. Nossa, pra variar, a Camila com esse sorrisão lindo nas fotos. Eu não sei rir, gente. Eu não consigo tirar foto sorrindo. Aí até hoje em dia eu posto alguma foto e sempre vem o tiozinho lá, aquele tiozinho do Facebook perdido. Tá linda, mas podia sorrir, né? Eu me ensino, mané. Vamos seguindo. Aí, ó. A Fátima. Olha, no que falar, né? Eu não sou uma pessoa muito clichê, na verdade, eu sou bem do contra. Meu apelido na escola era do contra. E eu nunca fui muito fã nem de moda e nem do Tom Cruise, nem de... Enfim, não era o... E quando eu cheguei, todo mundo sempre falou que o Mion... E eu achava legal e tal, mas não tinha, né? Afinidade, não conheço. Uhum. E aí eu encontrei essa pessoa e depois que eu descobri que ela cuidava da página do Mion. Só que a gente teve uma afinidade tão grande, dona Fátima. E ela é um ser humano que eu não sei nem explicar. Ela é delicada, ela é elegante, ela é sábia e ela luta, né? O Edinho é autista não verbal, né? De nível 3 de suporte, na época se falava. E hoje ele é um adulto funcional, que faz faculdade, que trabalha. E ela lutou quando não se falava quase nada sobre o autismo, né? E lutou. Ela parou a carreira dela, né? Imagina, uma mulher, estava morando lá fora, casada, mora na Holanda, e ela parou a carreira dela. Ela já tinha 2 filhos, 2 filhas mais velhas. E ela lutou muito, estudou muito, correu muito atrás. E amou muito. Ela amou demais. E hoje, vendo, igual ele foi recepcionar... Ela estava aqui no Brasil. Uhum. E ele foi recepcionar ela e o esposo em Amsterdã. E eu vi aquilo e eu falei, gente, que incrível. E aí, ano passado, ela veio para o Brasil. E aí ela fez um jantar. E aí ela falou, eu quero te conhecer pessoalmente. Aí eu fui. E é como se a gente se conhecesse há muito tempo. Porque ela é uma pessoa sensacional. E muito amorosa. Ela que cuida da página do Marcos Mion no Facebook, né, da Comunidade Pro Autismo. E é um ser humano ímpar. Falei, não tinha como não deixar. Tanto que no meu Insta tem uma foto dela lá comigo, porque ficou algo muito forte da gente. É muito carinho. E eu tenho eu honro, eu falo que eu amo e honro a vida dela, porque me ajuda muito, me ensina muito. Às vezes eu tô meio desregulada, faço alguma coisa, aí ela vem, meu amor, eu sei que você é carinhosa, e aí ela me lembra quem eu sou, que não vale a pena fazer ou ficar com raiva de tal situação. Ela é uma pessoa, assim, que faz muita diferença na minha vida. Ah, que legal esse seu depoimento, fico muito feliz. Eu tive o privilégio de conhecê-la também, fui numa palestra dela. E uma das coisas, até revelar aqui uma intimidade, ela sabe disso, né? Revelar em público aqui. Que o primeiro, quando assim, recebi o diagnóstico do Mariano, e aquela velha história, né? Todo mundo que recebe o diagnóstico do filho, ou até o próprio diagnóstico, mas principalmente do filho, fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Né? É o mar do desconhecido, né? E aí tive o contato com o Caminho do Espectro. Foi um dos primeiros livros, assim, acho que, para não dizer, o primeiro contato com algo ligado ao autismo, assim, né? De uma forma mais estudiosa, talvez tenha sido o primeiro. E me ajudou demais, assim, justamente porque
é um relato dela, do Edinho, da história, da entrega dela, assim, né? Enquanto mãe. E também das dúvidas, dos desafios, das questões emocionais. E, assim, eu lia, eu ficava ansioso, assim. Falar, caramba, que vida, né? Então, ela é uma pessoa de luz, assim. De fato, tudo que você disse, um pouco mais, faz sentido. Vamos lá? E aí ela aí, ó. E aí, sou eu voltando das terapias. Nesse dia, eu tinha levado os meninos nas terapias, a Duda estava na escola, e eu estava correndo para o centro de Mauá, e eu tive que pegar um Uber, aquela coisa, e eu tirei essa foto. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que resolver tal coisa, buscar os meninos e a Duda, e aí eu tirei essa foto virou capa do meu Insta. Eu já fiz fotos modificadas, eu tava até com a sobrancelha por fazer, aí tava... Mas foi, sabe aquela foto do tipo, é o que eu sou? E minha mãe fala que eu entro em casa como um passarinho. Beija-flor fala, Camila entra em casa como beija-flor, porque de manhã ela vai, leva a Duda ali, daqui a pouco ela volta, resolve alguma coisa, aí tem que pegar o Danilo, levar o Daniel, buscar o Daniel tem vôlei, a Duda tem vôlei, e corre um, o outro tem terapia, aí depois tem mudança de terapia, agora tá correndo atrás para voltar. E ela fala, Camila, não para. E é isso, quando eu tirei essa foto foi isso. A minha vida, assim, eu tô ali, de um lado para o outro, correndo, e eu tô fazendo por eles e com eles, né? Nem por. Porque fazer por dá a impressão de que eu tô fazendo algo que eles vão depois ter que me pagar ou que fiquem devendo, e não. É fazendo com eles. Com eles, perfeito. Aquilo que eu queria, talvez, que tivessem sido feito comigo, com outras pessoas, com quem estava ali atrás, com quem veio antes. Então, eu faço com, né? E é isso. Então, eu tirei uma foto ali, foto do Uber, do tipo, é isso, é a minha vida, meu cotidiano, essa correria, vai e volta, vai e volta. Tanto que o Thiago fala comigo, às vezes, Thiago, tô na rua. Peraí, Thiago, tô na rua. Peraí, não sei quem, tô na rua. A minha resposta sempre é porque eu realmente tô sempre na rua, sempre na luta com eles. É verdade, assim, eu acho que, assim, quando a gente pensou, né, a gente conversar, vocês, assim, dentre tantas outras mães, mas vocês traduzem muito bem. Acho que as mães que vão assistir, todas as pessoas que vão assistir vão se sentir muito bem representadas, porque a gente está com pessoas de luta, de movimento, ativistas, influenciadoras, né? Pessoas que faz da sua vida uma causa, né? Que para mim é sempre inspirador, é importante a gente falar. Vamos seguir. Opa! Quem é essa mãe aí? Ai, tô bem diferente aí, né? Cabelo escuro. Essa é... A Catarina, ela não tinha completado um mês de vida ainda. E ela sempre foi uma criança... Ela nasceu e eu tinha medo dela estar morta quando ela dormia. Porque ela não acordava para mamar, ela não chorava. Era um bebê muito quietinho. E chegou o dia da minha formatura. Acho que isso é dia 18 de dezembro. Olha só. De 2018. E eu falei, eu tenho que ir para a colação de grau. Certo. Aí falei, eu fui para essa colação de grau e eu não consegui ir lá receber. Você é formada em Direito, né? Isso, sou formada em Direito. E aí eu não consegui ir participar da cerimônia. Porque tanta gente, primeira vez ela teve uma crise. Eu não sabia que era uma crise. Mas ela gritava tanto que eu falei, eu não sei, ela quer mamar, nunca teve uma cólica. Eu rasguei o vestido para poder conseguir amamentar ela. E aí, nesse dia, eu falei, eu quero ir embora. Minha mãe falou, calma, que vamos lá, para pelo menos pegar o diploma. Eu falei, mãe, eu quero ir embora. E no caminho, eu fui pensando, eu falei, cara, agora eu sou mãe, eu abri mão, porque o direito era um sonho na minha vida, sabe? A vivência que eu tive na infância, de ver minha mãe lutando, de a gente ter passado muita coisa. A gente chegou a morar num cômodo com chão de terra, sem banheiro. E eu falava, eu vou me formar, vou ser uma mulher para frente, vou proporcionar as coisas que a minha mãe merece, né? Então, para mim, o direito era uma realização. E eu achava assim, eu vou usar o direito para ajudar outras pessoas. E nesse momento eu falei assim, a maternidade falou muito mais alto para mim do que o diploma que eu sempre almejei, né? Então, passei ali e falei, você pode me entregar um canudo que eu não vou participar da cerimônia. Então, para mim, foi um momento assim que marcou muito para mim, que acendeu a luz que eu tinha virado mãe, porque eu nunca planejei ser mãe, né? A maternidade não fazia parte dos meus planos. Eu falava assim, se acontecer um dia, lá na frente eu já tenho que estar formada, já tenho que estar com a vida arrumada, que é uma ilusão, né? Para ninguém, né? Isso, independente de ser mãe atípica ou não. E aí foi nesse momento aí que eu vi que, assim, ela estaria sempre em primeiro lugar para mim.
Então, foi um momento bem emocionante para mim até hoje. Imagino, e só de você falar a gente sente. E olha que interessante, a vida ela prega peças na gente, né? Porque de uma forma indireta, hoje você advoga para mães, né? Hoje você transforma mães. Faço essas orientações jurídicas, eu não consigo advogar, né, Tiago? Porque a gente trouxe parceiras que já estão atuando, porque eu não atuo. Mas, assim, eu faço toda a orientação, monto cartilha, ajudo as mulheres que estão passando com relacionamento abusivo. Sim. A gente faz todo o encaminhamento, monta processo, manda para advogada. No que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Eu uso isso hoje dentro da maternidade atípica. Sim. É extremamente importante, né? Essa defesa da maternidade, né? Que vocês fazem muito bem, assim. Vamos lá na próxima? Léa. E aí a Catarina, que essa é a foto, eu acho que é a mais importante para mim, que é o dia que ela recebeu o diagnóstico. Né? Eu já sabia lá no meu coração, que nem ela falou, tá procurando pelo em ovo, que não sei o quê. Mas lá no meu coração eu já sabia. Ela passou por inúmeras investigações genéticas para saber se ela tinha alguma síndrome. E no meu coração falava, é autismo, minha filha é autista. E eu cheguei eu já sabia no meu coração, eu cheguei no psiquiatra dela e falei assim, doutor, a minha filha é autista. Ele falou, então, mas o autista não existe um exame para detectar. Ele falou, precisa ser observado. Eu falei, então, doutora, a fono dela já acha. E isso, eu falei, a minha observação em casa, eu falei, eu vou te fazer 2 perguntas. Se ela for autista e você não dá o diagnóstico, o que isso vai impactar na vida dela? Ela vai perder todo um tempo de terapias voltada para isso. Agora, se você me der o diagnóstico e ela não for autista, isso não vai atrapalhar em nada a vida dela. Falei, por favor, doutor, eu quero o laudo dela, me dá o laudo dela. A gente já está desde de um aninho. Ela estava com 1 ano e 8 meses. Eu preciso correr atrás. O tempo, eu sou habituada, gente. Eu pego e põe foco naquilo. Comecei a ler tudo. Falei, tem a plasticidade neural, eu preciso trabalhar isso agora. E ele falou, tá bom, mãe. Tá aqui o diagnóstico. E, assim, ela voltou e foi brincar, né? Ela gostava muito de brincar com as sombras, assim. E eu fiquei vendo ela ali e chorando, sabe? E eu falei assim, ela é tão iluminada, né? Eu falei, eu só batendo assim nela, eu falei assim, filha, você é iluminada, né? Independente de diagnóstico. Então, essa foto marcou muito para mim também. Ah, que lindo. E essa forma dela brincar com a própria sombra é justamente o que você disse, né? Porque ela tem essa luz que a gente vê e percebe, né? A Catarina é uma linda. E a motivação, né? E a sua força, assim, né? Para seguir. E eu falei, eu acho que tinha que vir menina, né? Porque, assim, a gente sabe que o autismo ele é negligenciado, mas o autismo em mulheres, ele é muito mais ainda, isso, né? É isso que eu ia perguntar também, né? Dessa dificuldade para você, né? Eu falei, então, através da luta que eu engajar para ela, eu não quero ser a voz dela, né? Por enquanto, como a Catarina não é verbal, né? Eu estou fazendo um caminho sendo a voz dela, mas eu quero que ela tenha a própria voz, independente de que ela fale ou não, ela vai se comunicar, né? Então, eu quero abrir esse espaço para ela e as outras que estão sem diagnóstico, porque para ela, que é uma menina branca, já é difícil. Quando chega uma menina negra, autista é muito mais difícil. Verdade. É muito mais negligenciado. Então, é um trabalho de formiguinha. A gente vai abrindo espaço para esse mundo atípico em meninas, em mulheres. Sim. Próxima. Léa. Isso aí é a nossa rotina, né? Agora está um pouco mais leve, porque, na verdade, a Catarina está saindo em terapia, a gente está correndo. Porque mesmo pagando um convênio, a gente passa por não ter terapias. Mas essa época aí foi o ano passado, né? Foi até o início do ano passado. A gente ficou 3 anos nessa luta de 6 conduções por dia. Uau! Então, ela almoçava no trem, ela almoçava no ônibus. Aí, a volta começou a ficar muito dificultosa, porque ela começou a apresentar incômodos com barulho, né? Na ida, ela ia tranquila. Então, o trem, pip, pip, pip. E aí, começava a falar, ela vinha me batendo o caminho inteiro, pendurava. Aqui no meu cabelo ainda está nascendo ainda, mas é tudo quebrado, é tudo pedacinho de cabelo que ela se pendurava. Então, foi uma luta. Foi uma luta muito difícil para a gente poder passar por ela, para ela poder fazer essas terapias, 6 conduções no dia, marmita que azedava e você não tinha dinheiro para comprar,
né? E eu sou muito grata, porque, assim, Deus sempre colocou pessoas muito boas no nosso caminho. Então, tinha a recepcionista da clínica Gobi, que sempre falava, fica tranquila, lá dentro ela vai comer, a gente dá um jeito. Então, esse é um retrato do que muitas mulheres passam, né? Com 2, 3 mochilas, acho que não está aparecendo, mas eu andava com 3 mochilas e ela que queria sempre um colinho, né? Então, parece que se a gente está com a mão ocupada, eles pedem, né? Isso. E aí você tinha falado anteriormente algo que até nessa foto a gente resgata, assim, né? Que é justamente a gente olhar pro autismo. Eu falo isso porque é um dos temas meu também de estudo, assim. Do autismo e do autismo social. Né? A gente sempre precisa olhar para a pessoa além do diagnóstico. Né? O impacto, igual você bem trouxe, na questão racial, o impacto socioeconômico, enfim, o impacto da mãe solo, o impacto que está para além do diagnóstico. Porque você ter o diagnóstico, beleza. Então ali você tem o CID, você tem agora a formalidade da condição. Mas, e o condicional, né? E tudo que está em volta. Ali não tem CID. Ali não está no CID a sua questão socioeconômica, a sua cor de pele, todos os acessos negados, né? Então, ver ela de transporte público, né? Contigo, todos esses relatos, a gente tem essa questão, né? E outra, né? Que é a parte da mulher autista. Né? A gente precisa falar muito, né? Acho que esse é o que eu brinco, né? O universo conspira a favor de estar aqui no mês das mães e falando sobre o diagnóstico em mulheres, né? Vocês trazendo como mãe e como autista, faz a gente refletir e colocar um sinal de alerta para a sociedade, né? Como a gente precisa falar desse tema cada vez mais, é extremamente importante. Eu ia até te pedir senão eu acabo esquecendo. O que eu escutei um dia desse é muito real. A mulher, desde a infância, a gente faz como se fosse um acompanhamento aba. Senta direito. Fecha a perninha. Não fala enquanto outra pessoa estiver falando. Agora, se o menino entrar no meio da sala correndo, jogando tudo, é menino, é moleque. Então, nós temos esse acompanhamento como se fosse uma terapia aba familiar desde pequena. Então, é mais dificultoso porque a gente já cresce mascarando. Isso, a gente nasce sendo condicionado a ser daquele jeito, Sim. né? Inclusive, não sei, tomara que ela não fique brava comigo, mas a minha irmã caçula, Bruna, ela tem uma rigidez muito grande. Ela sempre foi mais quieta no canto, recebia visita, ela ficava dentro do quarto. E hoje, com a Catarina e tudo mais, ela começou a ver vídeos de mulheres autistas e ela está se identificando com muitas características, vai fazer uma avaliação. E eu falo assim, quanta dor que a pessoa guardou para poder se encaixar, né? Sim, poder se encaixar, poder, né? Então são situações, por exemplo, o autista, a gente tem um jeito diferente de se regular na infância e é muito fácil você ver o autista vendo TV de ponta cabeça no sofá. E eu tava sempre de ponta cabeça. E o que eu escutava? Quando a minha mãe chegava, eu já... Fica direito, menina. Camila, eu não acredito. Tá parecendo um menino, que coisa feia. E aí eu tinha aquele sermão. Só que quando ela não tava, eu fazia isso. Então hoje, quando a gente fala... Mas quando a pessoa olha e fala, você não tem cara de autista, eu falo, você não faz ideia do quanto que eu tive que mentir a vida inteira para não ser estranha, né? Mas é isso. Verdade. Vamos seguir. E essa é o meu primeiro Dia das Mães na escola. E para mim foi uma escola que foi muito inclusiva, né? Inclusiva, eu digo, de carinho, né? Porque assim, a cuidadora dela, ela teve 2 cuidadoras que eram excelentes. Só que a última que veio ficar com ela foi muito sincera. Ela falou assim, eu não conheço a Catarina. Nós, como cuidadoras da escola, não temos preparo. Né? Eles dão um cursinho de horas ali, mas você não tem preparo. Então, ela foi muito aberta. Eu levei uma apostila para ela de aba, coisa para ela estudar. Hoje ela está fazendo pedagogia. E
eles prepararam muito, sabe, esse Dia das Mães. E eu não queria tirar, eu tenho problema com tirar foto. Né? E ela falou, vamos tirar foto, vamos registrar. E foi o primeiro Dia das Mães. E foi muito emocionante, mas ficou justamente aquele negócio da comunicação. Falei, poxa, queria tanto ouvir ela falar, mamãe. Falar, verbalizar, né? Mas foi muito importante, porque foi o primeiro Dia das Mães, assim, que ocorreu tudo certinho. A minha expectativa era que ia chegar lá, ou ela ia estar em crise, ou ela não ia parar para tirar a foto. E como todo primeiro Dia das Mães escolar, então foi muito especial para mim. Muito especial. Ah, que legal. É um ambiente também escolar, né? É uma pauta também que a gente está passando vários problemas, né? Agora as escolas estão com um professor auxiliar, o professor, né? Formado pedagogicamente, para cuidar de até 5 alunos autistas em salas diferentes. Como é que você entra numa sala, fica com um aluno, corre, vai ficar com outro? Muitos autistas têm epilepsia. Você fala, como que faz, então, né? é uma nova luta que a gente está lutando. Né? Acho que foi em fevereiro, início de fevereiro, a gente fez uma manifestação na cidade de Suzano. A gente está indo batendo nas portas para brigar, né? Levar requerimento, levar abaixo-assinado, porque não tem condição, né, gente? Como a criança vai desenvolver? A Catarina mesmo, ela tem hipotonia. Ela precisa de auxílio para escrever, alguém segurar na mão dela. Como é que ela vai ficar sozinha numa sala de aula? Hoje, essa não é a minha realidade. Onde ela está tendo suporte. Mas eu não posso sentar e me acomodar porque está tudo bem para ela. Eu tenho que pensar na situação de outras mães, de outras crianças, até porque eu não sei até quando ela vai ficar nessa escola, de repente, Sim. né? Mas é uma realidade bem difícil, não é toda escola que tem essa inclusão. Eu costumo dizer que assim, a escola ela é um retrato da sociedade. Se existir inclusão de fato, não esse marketing que a gente também vê, mas se existir inclusão nas escolas, existe inclusão na sociedade. Se a gente fizer esse exercício, né, filosófico, a gente vai ver que se tiver inclusão na escola, porque a escola é mudança de cultura. E é o nosso segundo lar, né? Quem não tem memórias afetivas, de história, de vida, tanto bom quanto não tão legal, nas escolas? É um trabalho que a gente faz também, Tiago. Não é muito, não é uma coisa voltada para a mãe. Acaba que tudo se entrelaça, né? Mas a gente costuma fazer esse trabalho de conscientização com os pais. Porque eu falo assim, se você planta a semente dentro do coração de um pai, ele leva para dentro de casa essa semente, explica para o filho, olha, você vai ter um amigo autista e tudo mais. Essa criança já vai vir diferente para a sala de aula. Sim. Então, a gente faz esse trabalho de palestra para os pais e essa orientação para os funcionários. Perfeito. Né? Então, a gente faz como se fosse uma pirâmide, né? Então, faz toda a diferença. Sim. Porque no primeiro dia de aula dela, eu chamei as mães, eu falei, eu queria que vocês colocassem no meu lugar, eu mudei minha rotina, eu estou o tempo todo na rua, eu não estou aqui para justificar se acontecer de uma mordida, né? Mas eu estou aqui disponível para conversar com vocês, estou explicando para vocês como é minha filha, o que é o autismo, e tudo que eu peço para vocês é que vocês vão para dentro de casa e expliquem isso para o filho de vocês. E fez total diferença. As mães passaram a vir conversar comigo, entender, descobrir autista dentro de casa. Sim. Então, realmente essas sementinhas, assim, falar de inclusão dentro da escola é muito importante. Sim, fundamental. Vamos lá? Vamos conseguir chegar no... Acho que... Olha essa daí. Eu já estava ansioso. Eu estava querendo perguntar sobre essa foto quando eu recebi. Gente, é justamente disso que eu estou falando. Esse é o primeiro passeio da Catarina na escola. E eu fiquei assim... Ai, meu Deus, e agora? Que legal. E ela foi super tranquila. As crianças cuidam dela. Olha só. Ela foi de mão dada com um amiguinho. Ficou em fila. Falei, gente, a menina não espera um micro-ondas 5 segundos para esquentar uma comida, mas ficou na fila. Ficou na fila porque ela foi na Bienal do Livro, né? Então participou, dançou, brincou. E para mim foi isso uma surpresa, né? E a própria professora falou assim, Dani, eles têm um carinho muito grande. Quando montam brinquedos aqui dentro da escola, que é de escorregar, um fica cuidando da Catarina enquanto os outros estão escorregando para não bater o pé nela.
Olha que legal. E eu falei, é tão bacana essa inclusão que foi feita dentro da escola através dos pais, que eu vou nos lugares, eu não conheço as crianças, né? Eu fui num espaço comum, com terra, areia, as crianças brincando, e ela estava lá sentada sozinha, brincando. Eu sentei, deixei ela lá. De repente, veio umas 6 crianças. Olha, é a Catarina. Ah, não é? É a Catarina, ela está sem óculos. E foram brincar com ela. Aí eu falei, oi. Aí ele falou assim, a gente conhece ela da escola. Eu falei, você é da sala dela? Não, mas todo mundo conhece quem é a Catarina na escola. Olha que legal. Eu falei assim, gente, muito bacana, foi muito especial, muito mesmo. A infância ensinando pra gente, né? O que é inclusão. Não existe isso, né? Que eu falo assim, o bullying é uma coisa que a gente não pode colocar esse peso em cima dos pais. O seu filho é assim porque você não ensinou em casa. Mas, assim, algumas coisinhas que a gente implanta logo cedo, assim, ajuda, né? Muito. Então, assim, a gente tem que pensar, eles vão crescer e vai vir a adolescência, que é terrível, né? Que os apelidos vêm. Mas essa sementinha faz total a diferença. Sim, começar dentro de casa. De fato, o Daniel tá com 9 anos e o primeiro passeio mesmo ele fez com os escoteiros há 2 finais de semana. Olha que legal. Eu fui e deixei ele com os chefes escoteiros, que ele tá nos escoteiros. E deixei. Falei, não, tô em outro lugar, andando, mas assim, não fiquei... marquei o horário de saída. E ele veio e falou, olha, mãe, foi muito gostoso e tal. E ele me disse sobre uma menininha em específico, porque os escoteiros têm isso de um mais velho cuidar. Aí ele falou, ela sabe que eu sou autista, né? Eles sabem. E ela cuidou de mim o tempo todo. Mas assim, não aquele cuidado de... Cuidado mesmo, ó. Sim. Não, olha, gente, né, o Dani, isso, tal. Ó, não, vem cá, Dani. E puxava. Aquilo para mim foi incrível. Eu olhei e falei, meu pai e a mãe, eu conheço eles, mas a gente quase nunca fala sobre só o autismo, porque eu falo ali sobre... E aquilo foi tão maravilhoso. Eu não acredito, que lindo, olha, que lindo. E aí depois ele, mãe, descobri que ela é da mesma escola que eu, só que acho que ela tá na 5ª, 6ª série. E sabe, e eu tenho certeza que os pais ensinaram. Sim. Isso, eu achei engraçado. Sim, até um jeito que uma menininha falou pra ela no parque, né? O menino começou a gritar, que tava soltando pipa, que não sei o quê. E aí ele falou, para, não grita, que dói dentro do ouvido da Catarina. Ela ouve igual cachorro. Eu amei. E eu vou usar. Pronto, essa eu não sabia, eu vou usar. Ouve igual cachorro, eu dói. Eu tenho uma dificuldade muito grande com espirros agudos. Mas como é que a pessoa vai lembrar, né? Ou vai lembrar? Mas os meus filhos acabam falando, tipo, né? Ou então, vó, não espirra. Meu filho mais novo, então fala, tipo, né? Ai, meu Deus, minha mãe. Ou então o Daniel vai espirrar e ele coloca a mão para o espirro não sair tão agudo. Eu vou usar agora. Gente, cuidado, eu escuto igual cachorro. Eu escuto mesmo. Eu falo que eu tenho ouvido de tuberculoso. O meu ouvido é terrível. Eu escuto mesmo muitíssimo bem, né? E tudo que eu não quero escutar. E é terrível, e dói mesmo. Sim. Amei. Escuta igual cachorro, vou usar. Ai, as crianças são demais. Acho que essa é a última. Gente, a gente tá encaminhando pro fim. Infelizmente. Você vê, o papo é tão leve, tão gostoso. Só que, como eu disse no começo, quem ficou até agora esperando, a gente falou que ia ter, né, um momento final. O quadro final a gente chama de pinga-fogo. Né? A gente se inspira nos grandes entrevistadores, que é aquela brincadeira que todo talk show, todo programa tem, que é de perguntar. Mas como a gente está falando de maternidade atípica, eu, né, humildemente vou sair daqui. Vocês viram que chegou aqui na pontinha do pé. A mãe, que quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce um destino, né? Queria também que já no finalzinho, eu já tô saindo aqui, gente, né? Uma surpresa aqui no final. Deixar um beijo pra minha mãe, que passou a vida inteira sem saber que era uma mãe atípica, né? E agora vou dar um lugar pra mãe atípica da minha vida, né? Então, agora vocês vão finalizar o programa. Ótimo. Linda ela. Olá! Tudo bem? Que delícia estar aqui. Qual que é a minha câmera pro público? É essa? Olá, gente! Que maravilha. Vou beber na aguinha do meu esposo, não tem problema, né? A babinha dele pode, né? Ó, então, esse último quadro, né? A gente gosta de fazer uma pergunta
E aí é o que vier na mente de vocês, tá bom? Que eu sei que vai vir de todo o coração, assim como vai vir no meu também, que eu também vou responder. Então, vamos lá. Vou começar aqui com você, Dani. Tá. O que é ser mãe para você? E, principalmente, ser uma mãe atípica? É ser uma onça. É ser uma onça. É isso. É se reinventar todos os dias. Bacana. E para você? Eu acho que é ser viva e ser útil em todos os aspectos. Que lindo. Para mim, eu acho que é ressignificar, né? Eu acho que a gente está o tempo todo passando por desafios, né? Por lutas. E você sempre tem que, às vezes, não mudar uma estrutura, né? Mudar alguma coisa na sua vida, mas você precisa mudar várias vezes até o pensamento, né? A forma como você enxerga uma coisa, né? Sim. Você estava falando aí, eu me lembrei também que o meu filho tem uma amiguinha. Eu cheguei na escola para levar ele, né? E aí a amiguinha, oi, Mariane, pegando na mãozinha dele, dando um beijinho nele, tia, deixa que eu levo ele. Aí depois fui perguntar, mas você é da sala dele? Você é da sala dele? Não, sou do terceiro ano. Olha que lindo. E ele tá no primeiro ano, então, nossa, né? Eu falei, caramba, então a gente vê esse carinho, né, com os nossos filhos, como é gratificante pra gente, né? Como é especial. Queria que vocês deixassem uma mensagem para as mães que estão nos assistindo, sejam elas mães atípicas, sejam elas que estão se descobrindo ainda, sejam muitas outras que vão se descobrir mãe atípica, né? A minha mensagem para mãe, no geral, é que vocês não têm noção do poder da maternidade, do quanto vocês podem transformar quando vocês olham para si e acreditam em si. Então, acreditem em vocês. Não fiquem presa nessa situação de que eu sou inútil, que eu não sirvo para mais nada, eu só sei maternar. Maternar é poderoso e vocês são poderosas. Você quer mandar um beijo para as meninas? Isso, gente. Ó, o Mãe Onça, ele não funciona sozinho, tá? Uhum. Mãe Onça, ele tem a Patrícia Dreger como cofundadora. Tem a Bruna Bento como cofundadora. E agora eu tenho um braço direito, que é a Grazi Mansano lá em Suzano, que é meu braço direito, né, tadinha? Até sobrecarrego ela. E tem também as outras mães em outras cidades. Tem a Rê, que é a coordenadora do Mãe Onça aqui em Mauá. Tem a Flávia em Socorro. Tem a Fernanda, saiu agora de Guarulhos, mas também é uma mulher extraordinária. Deixa eu ver, tem a Thaís, que é de Guarulhos também. Enfim, gente, o Mãe Onça, ele é formado de várias mulheres. Eu falo que não tem um rosto, são vários. E todas têm liberdade para levar o nome do Mãe Onça, representar. Eu falo, nunca quero que associe a um rosto só. São de todas. Eu sou muito grata por fazer parte agora. Obrigada. E você? A minha mensagem para as mães, tanto atípicas ou não, que não é clichê, mas que a gente tem que seguir, sim, o nosso coração, seguir o que a gente sente, o que a gente vê e o que a gente vive. Hoje a gente tem muito medo, né? Medo do desconhecido. Então, quando a mãe olha, procura, pergunta, busca, consome informações, né? Uma mãe dentro de casa com um filho precisando de ajuda realmente não vai conseguir muita coisa. E não é fácil, realmente não é fácil. Mas você ir atrás de uma boa ONG, de pessoas que já estão trabalhando, ir em um posto de saúde e perguntar sobre o que pode ser feito, quem tem condições, ir em um bom médico, sempre, mas nunca fique em casa achando que não tem o que fazer. Sempre faça algo, né? Eu sei que é muito difícil hoje em dia a gente olhar e falar, ai, Camila, mas eu não tenho condições. Informação ainda é gratuita. Então, sempre busque informações, não ligue para os dedos, né? Eu escuto muito até hoje, gente, eu escuto muito. Você santifica o autismo, né? Não, gente, não liga. Tem dificuldade de locomoção, pede ajuda para alguém, mas sempre procure informações e apoio, né? Porque a criança, ela depende de você para que ela tenha uma vida melhor e um dia a dia melhor.
Bacana. A gente sempre fala, né, como o nosso próprio nome já sugere, né, que é muito bom a gente estar em coletivo, né, que a gente estar com outras famílias, né, que também vive a mesma situação, a mesma realidade, né, e as mães, na maioria das vezes, né, têm o cuidado ali com os filhos, né, na maior parte das vezes. Então, é bom estar com outras mães, né? Às vezes, até algumas falam assim, nossa, eu achei que a minha realidade era tão difícil, né? Mas eu conheci uma outra, e da outra é mais difícil ainda. Então, é bom a gente ter esse apoio, né? Essa troca, né? Porque acaba que a gente conhece informações, lugares que você... caminhos, né? Quando a gente entra para um coletivo, acaba que facilita. Meu Deus, eu não sabia. Um falava BPC, outro falava LOAS, aí outro falava cartão isso, e cartão. Eu falei, gente, mas qual que é? O que precisa? Quando você entra no grupo, você coloca uma primeira pergunta, vai uma enxurrada. As mulheres vão falar, faz isso, você precisa disso, você precisa passar... Então, é poderosíssimo os grupos. Poderoso. Eu não falo só do Mãe Onça, porque assim, eu sempre falo para o Tiago também, quanto mais grupos tiverem, melhor. Sim, né? sim. Porque é como uma rede, né? Tem lá o passo a passo, o SUS, um atende isso, outro atende aquilo, então tem demanda para todo mundo. Sim, um grupo só não consegue abraçar tudo. Então, assim, quanto mais grupos estiverem, melhor atendendo esse público. Então, eu falo assim, tem mulheres à frente, tem a Paula lá do Teativismo, que faz um trabalho maravilhoso, tem a Keila lá em São Paulo. Então, assim, são muitos grupos poderosos que estão ali fortalecendo a inclusão e dando assistência. Então, eu acho que quando você fala de coletivo, é isso mesmo. Tem todo um passo a passo. Apoiando e também sendo apoiadas, né? Isso. Porque quando a gente está com outra, a gente ajuda, mas também é ajudado, né? Conforme a gente vai ali ouvindo a história, compartilhando a nossa história também, né? Pedindo ajuda, igual você disse, que é super importante, né? Meninas, gratidão demais por vocês estarem aqui no Terça Mental. Espero que tenha sido especial para vocês, assim como foi pra gente, tá bom? Então é isso aí. Estamos encerrando mais um Terça Mental e até a próxima. Um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Tchau.